Bom, falar do Trypanosoma cruzi aqui, famosa Chagas. Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, também conhecido como tripanomiase americana ou esquizotripanose. Da morfologia dela, do parásito, né? Ele possui um ciclo biológico no hóspede, vertebrado e invertebrado. O vertebrado, no caso, seria o homem, né? E o invertebrado, o barbeiro, né? Ele tem um kinetoplasto. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para identificar o kinetoplasto aqui. O kinetoplasto é esse aqui. Essa partezinha aqui. Essa parte apical dela aqui, que é uma mitocôndria modificada, né, que tem um alto conteúdo de DNA. Bom, dos vertebrados tem a mastigota, né? O parásito apresenta a forma mastigota, que invade as células, né? Que é uma fórmula intracelular. E tem a forma tripomastigota. Essas duas aqui são as principais formas do ciclo do parásito, mas a gente vai ver mais pra frente que tem outros. Bom, a mastigota é intracelular, tripomastigota é extracelular. Apresenta variações morfológicas denominadas polimorfismo. E o tripomastigoto ele tem duas formas, tem uma forma delgada e uma forma larga. A forma delgada ela tem maior capacidade de infectar, né? Ela é mais infectante. No caso, o que eu digo de infectar ela tem mais facilidade para invadir as células. Só que, em contrapartida, ela é destruída mais facilmente pelo sistema imune, né? No caso, ela é mais sensível. Ela parasita durante a fase aguda, normalmente, essas delgadas. Invadem as células do... células fagocíticas mononucleares. Do baço, do fígado e da medula óssea. No caso, seriam os macrófagos. Então, aqui, elas parasitam durante a fase aguda os macrófagos do baço, fígado e medula óssea. É denominada esse parásito delgado aqui, o tripomastigoto delgado, ele é um macrófago trópico. Ele tem tropismo por macrófago, por invadir macrófago. A forma larga, ela é meio que uma evolução. Conforme as delgadas vai sendo eliminadas pelo corpo, vai restando somente as largas. Ela tem uma menor capacidade de invadir células, né? Em contrapartida, ela é mais resistente à resposta imune no corpo. Então ela sobrevive a um tempo maior do que a delgada. Ela tem tropismo por células musculares, né? Músculo liso, músculo cardíaco e músculo esquelético. Ela é miotrópica. E ela é característica da fase tardia. Aqui é o ciclo descritivo de Chagas, do Trypanosoma aí. Bom, então vamos começar aqui. Vamos começar aqui pelo 1. O 1 aqui é a penetração do tripomastigoto metacíclico.
tripomastigoto metacíclico, esse aqui. Ele vai sair do vetor. No livro, ele é transmitido pelas fezes e pela urina do vetor. O professor na aula explicou que em algumas literaturas vão dizer que é pela saliva, outros pelas fezes e urina. No livro tá pelas fezes e urina. E eu vou explicar E tipo, o que muda dos dois jeitos é que um é quando ele ingere o sangue, a barriga dele enche e ele acaba defecando, e onde ele picou, esse cocô aqui vai entrar em contato com onde ele picou a pessoa. Assim, fazendo com que o parásito entre na mucosa da pessoa. Bom, então vamos continuar. Tripomastigoto aqui. Metacíclico, que ele é um infectante vetorial. Então ele é a forma infectante, ele vai invadir a célula. Depois que ele invade a célula, ele vai se converter em amastigoto. O tripomastigoto vai se converter em amastigoto intracelular. Esse amastigoto, ele faz multiplicação por divisão binária intracelular. A mastigoto faz multiplicação tripomastigoto não é capaz de se multiplicar. Somente a forma mastigoto, e posteriormente eu vou falar de outra que também se multiplica. Bom, então continuando. Passo 2. Transformação do tripomastigoto em amastigoto no interior da célula. O terceiro aqui é a multiplicação desses amastigotos aqui, ó. Tá vendo aqui que são várias bolinhas? Esses aqui são os amastigotos. E essa aqui é a circunferência da célula. Bom, conforme ele vai se multiplicando dentro dessa célula, pelo que eu estava vendo, ele se multiplica até 9 vezes, alguma coisa assim, gerando 500 e tantos parásitos. Depois que ele se multiplica dentro da célula e a célula já está cheia, vai acontecer o rompimento dessa célula. No caso, ela vai se encher tanto que ela vai romper. E esses amastigotos aqui vão se diferenciar em tripomastigotos, só que esses aqui são tripomastigotos sanguíneos, que são esses aqui. Aí eles vão pro lúmen, né, pro vaso sanguíneo, ele vai ficar circulando no sangue. Quando eles estão nessa fase aqui de circulação no sangue, ele tem duas opções. Ele vai invadir outras células, dando início de novo a esse ciclo aqui, ou pode acontecer de vir o vetor, sugar o sangue do hóspede e continuar o ciclo do parásito. Vamos supor aqui que o barbeiro aqui, né, foi lá e sugou o sangue contaminado dessa pessoa, contaminado aqui com tripomastigoto. Então esse tripomastigoto vai adentrar ao vetor, que é o tripomastigoto, livre sanguíneo, pode infectar outras células ou ingerida por o triatomínio. Triatomínio é o nome do vetor aqui do barbeiro. Guarda essa nomenclatura de triatomínio, porque na prova ele não vai aceitar colocar barbeiro. Nem em espanhol, que eu esqueci como é. Mas ele não vai aceitar essas formas, somente o nome científico dele. Bom, eu fiz a diferenciação aqui da cor para saber que essa parte que está em vermelho aqui vai acontecer tudo dentro do triatomínio, no caso o vetor. Bom, ele é ingerido pelo vetor, né, pelo triatomínio,
ele vai ser ingerido na forma de tripomastigoto e ele vai chegar até o estômago do triatomínio, do vetor. 6, ele vai chegar até o estômago do vetor. Ele vai fazer uma diferenciação, né, de tripomastigoto a epimastigoto no intestino posterior do vetor, do inseto, né? Ele vai se diferenciar no intestino posterior do inseto. E esse epimastigoto aqui vai fazer multiplicação por divisão binária. Assim como o mastigoto, esse epimastigoto aqui, ele faz multiplicação também. Conforme ele vai fazendo essa multiplicação, os epimastigotos aqui vão se diferenciar em tripomastigotos metacíclico na ampolha retal do inseto, que aí ele vai ter, no caso, a sua maturação final aqui na ampolha retal do vetor, que aí esse aqui já seria o tripomastigoto metacíclico. Aí é aquilo que eu expliquei no início, de que o vetor vai picar, né, o hóspede, e conforme ele vai sugando o sangue, isso vai encher o estômago dele, vai forçar o intestino dele, e com essa força que vai fazer sobre o intestino, ele vai acabar defecando durante a alimentação dele. Aí a pessoa vai lá e coça, e esfrega a mão e acaba passando as fezes ou urina dele no local da picadura ali e acabar sendo infectado. Aqui nada mais é do que o que eu acabei de explicar, só que de uma forma mais superficial. Aqui no caso é o que eles passam na aula, que seria pela saliva, né, com a transmissão. E esse vetor aqui, o barbeiro, o nome dele eu esqueci de novo, triatomínio. O triatomínio, ele tem preferência por lugares escuros, ele tem atividade noturna e ele prefere, no caso de residências assim, ele prefere ficar naquelas casas de barro. É fácil encontrar ele naquelas casas de barro antigas, sabe, que não tem reboco. Ele costuma ficar em fissuras nessas casas de barro. Aqui é nada mais do que eu falei. Pela saliva ele vai inocular o parásito, né? O tripomastigoto metacíclico. Esse parásito vai infectar as células, né? O macrófago aqui no caso. Ele vai mudar a sua conformação. De amastigoto ele vai para, de tripomastigoto ele vai para mastigoto e vai se multiplicar. Ele sai do macrófago como tripomastigoto sanguíneo e ele pode infectar outros macrófagos. Ou, caso ele não infecte outra célula, é como eu expliquei, o vetor pode vir aqui por sugar o sangue e assim acontecer o ciclo de novo. De tripomastigoto, ele vai para epimastigoto, depois vai para tripomastigoto de novo e assim fazendo o ciclo. Bom, caso ele infecte outros macrófagos, outras células, ele vai continuar fazendo esse ciclo. E conforme ele vai circulando no sangue, ele vai atrás de outras células também. Só que nesse momento aqui, ela muda a sua conformação. Aqui seria a fase aguda da enfermidade, na parte que ele está contaminando, infectando os macrófagos, as células dendríticas, por aí. Ele está na fase aguda. Aqui já seria a fase crônica. Na fase aguda tem uma quantidade maior de parásitos,
Então aqui tem mais parásito. E aqui, que é a parte crônica, tem uma quantidade menor de parásito. Então, na fase crônica, ele vai infectar miocitos, neuronas e células endoteliais. E vai continuar fazendo aquele mesmo ciclo. De tripomastigoto vai para mastigoto, depois vai para tripomastigoto sanguíneo, depois vai acontecendo o mesmo ciclo. Lembrando que o tripomastigoto metacíclico é somente do vetor para o hóspede, viu? Bom, e relembrando imuno, conforme esses parásitos vão invadindo essas células, vão destruindo essas células, o nosso corpo vai tendo resposta imune. E pode acontecer de ter a citotoxicidade dependente de anticorpo, que é o seguinte: aqui na fase crônica já, o nosso corpo já está criando anticorpos, né, para esse parásito, né? Aqui é o parásito. E assim é liberado aquelas interleucinas, né? A 6, a 1 e o fator de fator necrótico tumoral. Bom, e com a atividade desses anticorpos, pode aumentar a atividade dos natural killers e eles acabarem degranulando aqui em cima dos parásitos. E isso é a parte normal da nossa defesa. Só que em contrapartida, como tem células que estão contaminadas, infectadas, o natural killer vai degranular em cima igual. No caso aqui o exemplo é o miocito, né, do coração, a célula muscular do coração. Esse natural killer vai acabar atacando essas células. Isso aqui se caracteriza como a citotoxicidade dependente de anticorpo, que é quando tem uma resposta autoimune. Aqui, ó. Citotoxicidade dependente de anticorpo. É uma reação cruzada autoimune. E dos mecanismos, né, que ativam isso, pode ser por invasão de miocitos, ou de células cardíacas, ou de lises de neuronas. Ele atentou muito nessa parte aqui pra gente guardar isso. Isso aqui eu não vou falar agora, porque eu vou falar mais especificamente depois. Bom, agora vamos pra cá. Como eu falei, a fase aguda, ela tem uma maior quantidade de parásitos. 95% dos casos adultos são assintomáticos. Os casos sintomáticos são em média 5% e geralmente são crianças ou imunodeprimidos de alguma forma. Pode ser diabéticos ou pessoas com HIV ou pessoas com câncer. E isso tem, na parte das crianças, tem a ver também com a questão da situação nutricional, a situação socioeconômica que vai compor a alimentação dela, o local onde ela vive, as condições que ela vive. Isso tudo vai influenciar. E caso dê positivo, né, tanto o adulto aqui como a criança, tem que fazer um controle anual aí para ver como está a situação, se ele desenvolveu alguma sintomatologia ou se está tendo alguma alteração anatômica importante e que ele tem que cuidar. Porque a Chagas pode causar cardiomegalia, pode causar esplenomegalia e isso aí vai acabar trazendo outras enfermidades junto, por consequência,
E por isso que é importante fazer esse controle para caso a pessoa já está desenvolvendo uma outra enfermidade, ela já começar esse tratamento. Bom, passando da fase aguda, a gente vai para a fase crônica aqui. Esse passo da fase aguda para da crônica pode levar de 10 a 15 dias para se da fase aguda até a crônica. Na fase crônica, tem a menor quantidade de parásitos. A maioria dos adultos são assintomáticos crônicos. Isso aqui pode ser um perigo, porque ele pode ser um reservatório. No caso, ele pode portar o parásito, aí ele sofre a picadura aí de outros triatomínio e acabar fazendo com que espalhe mais ainda a doença. No caso, ele é um reservatório. Ou se não, por ele ser assintomático crônico, ele acabar desenvolvendo alguma dessas complicações e não sentir. Assim, ele não vai procurar o médico e possivelmente pode acabar vindo a óbito sem saber o porquê. E com o tempo da fase crônica, conforme vai passando o tempo, a pessoa vai acabar tendo microfocos de infecção, no caso no coração. Vamos colocar o exemplo, porque o coração é o mais afetado nessa doença. O coração vai acabar sendo atacado, né, ali as fibras musculares dele, e nosso corpo começa a reparar também. Além do mais de atacar, o sistema imune também repara. Então vai acontecer a reparação, só que essa reparação não é na criação de novas fibras musculares, é na criação de fibrina. No caso, o coração vai ficar fibroso. Aí com a questão do coração ficando fibroso, vai acabar alterando a tonificação dele, ou pode aumentar a espessura, ou pode diminuir a espessura das paredes, entre outras coisas. O principal aqui, cardiomegalia. Com a evolução, né, dos microfocos aqui, vai ter uma inflamação, fazendo com que ela apresente a cardiomegalia. Como eu falei, o sistema imunológico nosso vai ficar atacando, né, as células do coração lá e com isso vai tendo a inflamação. Com a inflamação tem as citocinas inflamatórias, com as citocinas inflamatórias vai tendo necrose, vai tendo reconstituição de tecido e assim mudando a conformação do órgão. Acomete órgãos irrigados, no caso os principais são o esôfago, fígado e o principal é o coração. Certo? Principais testes para identificar da fase crônica é o teste de serologia, né? Que vai ter baixa quantidade de parásito, ou esse xenodiagnóstico aqui, ou se não hemocultura. Para a fase aguda, o exame da gota grossa. Bom, processos de invasão. Existe a invasão, como eu expliquei, de células fagocíticas, né? E de células não fagocíticas, como eu disse. Fagocíticas, macrófagos, e não fagocíticas, miocitos, neurônios e endotélio celular. No caso, célula endotelial. Bom, o mecanismo aqui em células não fagocíticas. A gente tem dois mecanismos para células não fagocíticas. As duas, querendo ou não, vai ter a participação do lisossoma. Só que a diferenciação é que um é dependente e o outro é independente. Bom, então vamos aqui pelo primeiro, que é o dependente de lisossoma. Acontece o recrutamento. Tem a célula aqui, vem o parásito e vai entrar em contato com
membrana celular. E vai acontecer o recrutamento de lisossomas, né, da célula do hóspede ao sítio de adesão do parásito, no caso da forma do tripomastigoto, com posterior fusão dos lisossomas com a membrana plasmática do parásito. Assim, fazendo a internalização do parásito, ele vai entrar na célula, isso se chama internalização, e consequentemente vai formar um vacuolo chamado vacuolo parasitóforo, que é esse aqui, ó, nada mais que esse aqui. Como eu expliquei, vai vir o parásito, ele vai entrar em contato com a membrana da célula, vai vindo lisossomas, esses lisossomas vão se unindo aqui e fazendo a vacuola parasitófora. Depois que faz essa vacuola parasitófora aqui, eles vão entrar na forma de amastigoto. Como eu sei que é amastigoto? Aqui está a morfologia. Amastigoto é esse redondinho. Epimastigoto é esse aqui. Epimastigoto é esse. E tripomastigoto é esse aqui, que é o infectante. Mas só a nível de conhecimento pra você saber que o mastigoto ele é redondinho. Certo? Então aqui, ó. Entrou, uniu as lisossomas, os lisossomas rodeiam ele, formam uma cápsula, né, que é uma vacuola parasitófora. E ele vai mudar sua conformação de tripomastigoto, ele vai para mastigoto. E assim vai começar a sua multiplicação intracelular aqui, no caso intracelular da célula. Bom, ele aqui fala que aqui, ó, mecanismo de estado nomogocítico, recrutamento de lisossomas e internalização dependente de cálcio. No caso, ele começa a liberar cálcio aqui dentro da célula. Aqui é o segundo mecanismo aqui, eu vou explicar ele agora. O segundo mecanismo, que é independente do lisossoma, no caso para adentrar a célula, ele é independente do lisossoma. Ele vai fazer uma invaginação da membrana plasmática da célula do hóspede no local da adesão, sem participação do citoesqueleto da célula hóspede. Após a internalização, ocorre a fusão do lisossoma e assim do lisossoma com o vacuolo parasitóforo. Como que acontece isso? Vamos explicar aqui na imagem que é mais didático. Bom, aqui está o parásito. O parásito vai entrar em contato com a membrana da célula aqui. Essa membrana aqui contém, vamos ver se eu vou lembrar, fosfodiglicerol, alguma coisa assim. Fosfatidil inositol, acho que é isso aí, fosfatidil inositol, alguma coisa assim. Ele vai fazer uma invaginação na membrana celular aqui, fazendo meio que um endossoma. O endossoma é essa membrana recobrir ele aqui. Ele vai empurrar essa membrana para dentro, assim ela vai recobrir ele. Assim que essa membrana recobriu ele, vai vir a junção do lisossoma e vai unir essa membrana aqui, esse endossoma aqui, ou senão chamado vacuola também. Assim que o lisossoma se une a esse endossoma aqui, vai novamente para aquele ciclo. Vacuola, parasitófora e mudança da sua conformação, que ele vai ir de promastigoto para amastigoto. Bom, e tem também a invasão de células fagocíticas, né?
Quando tem a invasão de célula fagocítica, o que vai começar, o que vai identificar o parásito aqui é os receptores tipo TOL, né? Aquele que é tipo uma foicezinha assim. Ele vai reconhecer, né, os antígenos aqui do parásito e esse macrófago vai lá e vai tentar fagocitar. Acontece uma macropinocitose, né, que é a mobilização actina da célula do hóspede. O tripomastigoto se rodeia de lisossomas, formando a vacuola parasitófora, no caso é essa aqui, e inicia sua diferenciação a mastigoto. Depois da desintegração dessa vacuola no citoplasma aqui da célula, né, os amastigotos vão se diferenciar em tripomastigotos e vai estourar a célula e fazer a saída para contaminar outras. E aí volta aquele ciclo que eu já expliquei. Mas o foco aqui é você saber que temos duas vias aqui, que é em células não fagocíticas, né? Essas duas aqui da lateral é em células não fagocíticas e essa aqui do meio é em células fagocíticas. Na célula fagocítica aqui, o que reconhece é o receptor tipo TOL, lembrar disso, né? Que é o receptor que é extracelular. E lembrar que sempre que acontecer a união do lisossoma, vai criar a vacuola parasitófora. Dessa vacuola, ele vai se diferenciar de tripomastigoto a mastigoto, e depois de amastigoto, ele vai se multiplicar, estourar a célula e se diferenciar em tripomastigoto novamente. É só lembrar disso. Bom, aqui, durante esse processo, acontece o fenômeno intracelular, né? Que nessa forma intracelular aqui, durante essa diferenciação que eu expliquei, ele vai ter um intermediário aqui, que é o epimastigoto, só que é intracelular. É só uma fase de transição, só que nessa fase de transição ele pode ser destruído. Enquanto isso, os tripomastigotos sobrevivem. Ou vamos supor que ele está lá na sua fase de multiplicação, já tem tripomastigotos aqui prontos e já está cheio ali. E tem alguns que estão nessa fase de transição aqui do epimastigoto. A célula estoura. Os tripomastigotos vão ficar livres, né? Eles não vão ser destruídos, mas esses que ainda estão no período de transição aqui, eles sim vão ser destruídos. Bom, de tripomastigoto a mastigoto leva de 2 a 8 horas. A mastigoto, lembrar que ele faz multiplicação. E esse amastigoto ele vai passar por um processo que chama alongamento. Nesse processo de alongamento, como eu falei, vai ter o período de transição, que é o epimastigoto, e posteriormente o tripomastigoto aqui, novamente sanguíneo, que é o que vai sair para o lúmen. O ciclo completo no macrófago leva de 48 a 72 horas, em células não fagocíticas de 4 a 5 dias, e no vetor ele vai levar de 15 a 30 dias para acontecer o ciclo. Tá bom? Bom, vamos aqui agora para vias de transmissão. O parásito pode ser transmitido tanto pelo vetor, como eu expliquei no ciclo, pode ser transmitido por transfusão sanguínea. Vamos pôr aqui uma pessoa que é reservório, doou sangue e esse banco de sangue não fez os testes suficientes aí para identificar esse parásito e deixou passar batido. Então,
vai ser feita uma transfusão sanguínea, só que essa bolsa está contaminada, assim fazendo uma transmissão por transfusão sanguínea. Pode ser também uma transmissão congênita, no caso que seria no caso de mulheres embaraçadas, né? Embaraçada, português, grávida. Mulheres grávidas, né? Que no caso, vamos supor, a mulher tá em gestação, né? Depois do primeiro trimestre, acontece essa contaminação, né? Essa infecção, e pode acontecer de, de ser transmitida ao feto. Essa transmissão, sim ou sim, vai acontecer, independente de quantos filhos a pessoa tiver. Pode ser no primeiro filho e pode acontecer a infecção no primeiro filho, e posteriormente todos os outros filhos que a pessoa tiver vai ter a chance de acontecer a infecção no feto também. E isso é, vai causar problemas, né, no desenvolvimento da criança, que posteriormente eu vou falar, que aí vai ser na parte da, da patogenicidade aqui dela. Bom, continuando. Nas vias de transmissão, também pode ser por transmissão de um órgão que está contaminado. Vamos supor, um baço, um coração, um fígado, ou algum outro órgão do corpo aí que esteja infectado com esse parásito. Vai fazer o transplante ali e acaba passando o órgão infectado. E oral aqui seria por alimentação, né? Como o professor explicou, pode acontecer do, do triatomídeo e, e na cana de açúcar, e a gente acabar matando ele junto quando for moer a cana, ou se não ele defecar ou mijar nessa cana de açúcar e a gente se alimentar dela, tanto na cana de açúcar como no açaí, certo? Assim fazendo a transmissão por via oral. É muito incomum, mas acontece, pode acontecer. Bom, a doença aqui ela tem suas fases, né? Ela tem sua fase aguda, ela tem sua fase crônica, que é uma fase intermediária, quer dizer, indeterminada ou latente, fase crônica assintomática, indeterminada ou latente. E temos a fase crônica determinada, que é assintomática. Vamos começar aqui pela fase aguda, tá bom? Fase aguda. Quando ela é sintomática, é aparente essa sintomatologia. E quando ela é assintomática, ela é inaparente, ela não vai causar sintomas, não signos. E o mais frequente é que ela não seja assintomática, assim como eu expliquei lá no início, como eu expliquei aqui. 95% vai ser assintomático, né, dos adultos, e somente crianças aí, ou imunodeprimidas, ou com alguma outra conformidade, que vai apresentar sintomas na fase aguda. Certo? Continuando. Bom, manifestações locais do tripanossoma. Pode acontecer a manifestação conjuntiva ou na pele. O que seria isso? Da conjuntiva, pode ser por contato com o olho, por exemplo, da mucosa do olho, o, o, bar, o triatomito, né, triatomínio, vai lá e defeca ou urina no olho da pessoa, né, na mucosa do olho ali, e vai causar isso aqui, ó. É bem característico. Para diferenciar, esse aqui.
Tá vendo que ele tá com o olhinho inflamado aqui? Isso aqui é, é característico desse sinal de România. Falou sinal de România, é manifestação local conjuntiva. Aqui, ó, sinal de România. Edema bipalpebral, no caso, então, vai ser na pálpebra superior e inferior, unilateral, como está aqui, ela só tem um olhinho acometido. E tem aumento dos linfonodos. Os linfonodos aqui da cervical vão estar palpáveis, ou aqui debaixo do queixo também vão estar palpáveis, certo? E falou em manifestação na pele, né? Pode ser em qualquer lugar do corpo ou no rosto, né? Porque normalmente chama barbeiro pelo seguinte: normalmente quando a pessoa dorme, ela cobre até a cabeça, deixa a cabeça de fora. E como eu expliquei, o vetor ele tem atividade noturna. Então a pessoa tá com a cabeça de fora dormindo ali, o bichinho vai lá de noite e pá. Por isso que é no rosto e fala barbeiro. Tá bom? Tá bom? Se é na pele, se chama chagoma de inoculação. O chagoma de inoculação, né, ele vai causar uma inflamação local na derme e na hipoderme e vai ter uma lesão ali semelhante a um furúnculo, só que não tem supuração, não tem pus, certo? E manifestações da fase aguda aqui, né, manifestações clínicas da fase aguda, pode ser dada por febre, edema localizado e generalizado, pode causar poliadenia aqui, né, que é a hipertrofia múltipla dos gânglios, pode causar hepatomegália, esplenomegália, insuficiência cardíaca, perturbação neurológica em caso de meningocefalite, que é pelo parásito nas meninges aí. Essa meningocefalite aí vai ser a inflamação de todas as meninges. Bom, agora passamos para a fase crônica assintomática, que também é denominada indeterminada ou latente. Ela é caracterizada por esses quatro critérios aqui. Tem o exame positivo, né? A serologia o exame serológico ou parasitológico. 2. Tem a ausência de sintomas normais. No caso, ele não tem essa sintomatologia aqui. Terceiro, o eletro dele está normal. E quarto, coração, esôfago e cólon está radiologicamente normais. No caso, vai ser feita vai ser feito o raio-x, né, desses locais aqui para ver se o tamanho está ok e tudo mais. Se tiver tudo ok, ele entra aqui no critério 4 aqui. Lembra que eu falei que se der positivo no agudo, a pessoa tem que fazer um controle? Esse aqui é o controle, certo? Deu positivo, então ele já tem um ponto. Tem ausência de sintomas, eletro normal, órgãos radiologicamente normais, ele está na fase crônica assintomática indeterminada latente, qualquer um desses nomes que você quiser chamar. Pode causar... e a diferença da crônica indeterminada para aguda é que a miocardite da crônica aqui vai ser mais discreta e vai acontecer a desinervação do sistema nervoso autônomo ali. Vai acabar começando a atingir as terminações nervosas, né? Nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Bom, continuando. Fase crônica sintomática, que é a determinada. As sintomatologias dela vai ser principalmente sistema cardiocirculatório e sistema digestivo. Vai acontecer mudanças na fisionomia anatômica do miocárdio ou do tubo digestivo, como eu expliquei.
acontece o dano, e com o dano acontece a reparação, e com a reparação acontece fibrose. E com a fibrose tem perda de atividade, tem perda de eficiência do órgão. Vamos começar falando da forma cardíaca, que acomete de 20 a 40% dos casos, certo? Bom, acontece uma insuficiência cardíaca congestiva. O que seria uma insuficiência cardíaca congestiva? É uma insuficiência cardíaca que ela é progressiva, ela não começa do nada, como eu expliquei lá no início. Aqui, ó. Com essa inflamação, as células nossas vão atacando os músculos cardíacos aqui e vai acontecendo as lesões, o coração vai ficar agrandado, ele vai ficar mais, ele pode aumentar o seu tamanho, né, tendo a cardiomegalia, aqui, ó. Aqui é um raio-x de tórax, aqui é um coração normal, aqui, ó, esse aqui é o coração. Esse aqui é o coração normal, tamanho normal, e esse aqui já é com a pessoa que tem cardiomegalia, aqui, ó. Tá vendo o tamanho que o coração tá em comparação ao outro? Então, o coração dele aqui já está aumentado. O que pode acometer o crescimento dessa parede do coração? Pode ser por ele estar fazendo mais força para bombear o sangue, já que ele aumentou o tamanho um pouco, então ele, de forma progressiva ele vai aumentando mais ainda o seu tamanho. Aqui, ó, aqui a gente pode ver umas fibroses, tá vendo? Com essas fibroses pode acontecer de ter diminuição da parede, né, do coração, do miocárdio ali, e acabar acontecendo aneurisma apical aqui, ó, porque é como o professor explicou, é a mesma coisa de você pegar uma sacolinha de compra, enchendo ela de coisa, enchendo, ela vai começar a esticar e alguma hora isso aqui pode rasgar, por assim dizer, pode romper esse aneurisma aqui. Com o coração pode acontecer insuficiência de válvulas, pode acontecer também a formação de trombos. Como que vai formar trombos? É o seguinte, com a resposta imune do nosso corpo, a gente vai acabar criando vai liberando, né, as interleucinas, né? As interleucinas, as citocinas aí da fase inflamatória. E com isso, a gente vai alterar a nossa cascata de coagulação. Pode acabar criando esses trombos no endotélio, né, na parede aqui do coração, por exemplo. E como está tendo essa destruição, acabar rompendo e esse trombo indo pro lúmen. Quando esse trombo vai pro lúmen, ele pode ir para qualquer lugar do corpo. Ele pode ir pro pulmão, ele pode ir pro cérebro, ele pode ir pro fígado, ele pode ir pro baço. Então ele pode acabar cometendo e trazendo um infarto aí, né? Por conta da nossa resposta imune. Então isso aqui é uma doença bem severa, porque teu corpo vai continuar respondendo isso aqui, e conforme o seu corpo vai respondendo, vai te causando mais dano e a situação vai só piorando. Continuando. Ó, ICC congestiva diminui a massa muscular destruída por fibrose, né? A massa muscular aqui é substituída por fibras. Então, é como eu te falei, tem a diminuição dessa parede aqui, pode causar um aneurisma. Também, os parásitos podem acometer o sistema de condução do coração, né? No caso, nó sinusal, rádio de His. E com isso, pode causar arritmias, pode causar paradas, pode causar taquicardias, entre outras coisas. Como eu falei, vai
vai mudar totalmente a fisionomia e a fisionomia anatômica do coração. E, e como o professor explicou hoje na aula, ele contou um caso, tromboembolismo aqui acontece em 76% dos casos com insuficiência cardíaca, que é o que eu expliquei da criação do trombo, e esse trombo viajando pelo corpo e parando em algum lugar e, consequentemente, pode causar a morte dessa pessoa. Continuando, forma digestiva acontece de 7 a 11%, pode acometer o cólon, o esôfago, o estômago, e isso é só pegar o prefixo aqui e colocar o órgão, tipo mega cólon, mega esôfago, mega estômago. Bom, mega cólon. O que pode acontecer com esse mega cólon aqui? Como o cólon vai aumentar o seu tamanho, aqui, ó, esse aqui é o mega cólon. Como o cólon vai aumentar seu tamanho, tá vendo que ele vai criar até umas ruguinhas aqui, ó, umas dobras aqui. O movimento peristáltico vai se comprometer, não vai ter eficiência no peristaltismo. Então vai acabar que pode acontecer de ficar fezes paradas aqui. Essas fezes podem ressecar e acabar criando fecalomas. Aqui, ó. Obstrução intestinal. E também com a criação desses fecalomas, eles podem ressecar e acabar rompendo essa parede do intestino, acontecendo aqui uma perfuração e, consequentemente, uma peritonite. Bom, tem mais alguma coisa que eu... do megacólon. Uma coisa que pode acontecer também aqui, ó. A complicação mais frequente é a torção, especialmente da porção do sigmoide. A torção intestinal. Aí, quando tem a torção intestinal, aí é cirúrgico. Tem que retirar uma parte do intestino aí, porque acaba tendo a necrose, porque ele torce e corta a circulação ali. Certo? Bom, continuando. Mega esôfago. Mega esôfago aqui pode causar disfagia ou dinofagia, dor retroesternal, né, que é essa dor tipo no externo, regurgitação e pirose. Por que causa regurgitação e pirose? É quase o mesmo caso do megacólon. O esôfago vai ficar agrandado e com esse agrandamento do esôfago aqui, o movimento peristáltico vai acabar sendo prejudicado e o esfíncter também do esôfago vai ficar prejudicado. Então, conforme tem esse esfíncter prejudicado, pode acontecer regurgitação. Posteriormente, a regurgitação pode acabar que a pessoa vai vomitar, ou se não, ela pode broncoaspirar. E com essa broncoaspiração também pode causar a morte da pessoa. Bom, pirose. Pirose é queimação, é aquele hálito ácido. É porque não tem essa eficiência do esfíncter aqui do estômago. Então, pode acontecer de subir ácido e acabar causando essa pirose. E, além do mais, pode causar lesões na parede do esôfago. Que aí causando a ondinofagia, disfagia. Certo? Bom, agora vamos falar da forma congênita. Lembra que eu disse aqui, ó, que tem a transmissão por transmissão congênita? Vamos falar dela aqui. Período crônico determinado, forma congênita. Essa forma congênita aqui é quando acontece a infecção, né, depois do primeiro trimestre. Aqui, ó. Infecção por Trypanosoma cruzi pode se transmitir através da placenta depois do primeiro trimestre da gestação. Conforme, se acontece essa infecção no feto aqui, né, pode acontecer dele apresentar vários sintomas da fase aguda, só que crítico. No caso, tá vendo que ele tá com o buchinho aqui inchado? Ele pode estar tendo uma hepatoesplenomegalia, que é o quê?
uma hepatomegália junto com esplenomegália, que é o baço agrandado e o fígado agrandado, tendo essa conformação aqui do abdomenzinho dele. Além do mais, vai causar os sintomas aqui do TORCH, que é aqueles lá que pode ser microcefalia, pode ser a esplenomegália, cardiomegália eu não lembro se tá, hepatomegália, entre outras coisas, eu não me lembro todos agora. E diversos fatores podem influenciar na transmissão vertical, né, do parásito, que é a transmissão vertical é da mãe para o filho. O mais importante são a parasitemia e a imunidade da mãe, né, a imunidade especialmente das células do recém-nascido, e a característica morfofisiológica da placenta. Porque dependendo da conformação da placenta, essa barreira que ela cria pode não ser efetiva e acabar acontecendo essa infecção vertical aí. E dependendo do período que o feto for infectado, pode causar até mesmo o aborto. Pode causar o aborto, ou ele pode nascer prematuro. E, no caso, ele pode ter dele nascer, né? Chegar ao ponto dele nascer, sendo prematuro, ele ter concluído suas semanas de gestação total. Ele pode ter esses sintomas aqui, ó. Esses signos aqui. Ele pode ter hepato, esplenomegália, como eu falei, lesões cutâneas, alterações na coagulação, e é como eu expliquei, são as doenças aqui os que estão nessa síndrome de Torch aqui. E como eu falei, a transmissão congênita pode repetir de embaraços sucessivos. No caso, a mulher ali, ela é um reservório e ela continua tendo filho, todos os filhos podem ter chagas por conta disso. O diagnóstico pode ser feito de forma direta ou indireta. Direto é por visualização de tripomastigota aí no sangue, e indireta é por ELISA, imunofluorescência e gota grossa. E tem a questão também da prevenção. A prevenção seria o quê? Vamos colocar aqui. Primeiro ponto. Situação socioeconômica da família. Se é uma família com baixo poder aquisitivo ali, né? Tem uma situação meio complicada de vida, normalmente vai ter pontos que vai estar prejudicados, no caso a sua moradia, no caso a casa de barro que eu falei lá no início. A casa de barro é um habitat bom para esse vetor. Então, se é um habitat bom para o vetor, consequentemente, as pessoas que estão nesse meio vão ser suscetíveis a essa doença. Outro ponto é higienização, né, do local. Se não tem higiene local, não tem leis sanitárias no local, pode acabar de acontecer de atrair esses vetores para a localização dessa família também, e assim acontecendo essa infecção. E outro ponto também é a questão da alimentação, saber onde você está comendo, confiar no local que você está comendo. Que assim como eu falei, pode acontecer de ter a transmissão por via oral, né? Por alimentação. Bom, de Trypanosoma cruzi é isso.